Bom, olá a todos. Eu estava aqui assistindo alguns vídeos e algumas palestras sobre uma coisa que nos preocupa bastante, a vocês também, que é a questão da motivação e dificuldade de aprendizado, né? Muita gente se queixa, puxa, mas eu não consigo desempenhar bem, eu não consigo acompanhar os cursos. Então você procura alguma motivação. Por que que a gente passa por tudo isso? Então, em particular, eu vou falar sobre a formação superior. Você entrou numa universidade, né? Então, vamos discutir um pouquinho qual é o diferencial de quem tem formação superior. O que se espera de alguém que tenha formação superior? Eu acho que quase ninguém esclarece, na minha opinião, o real motivo de por que a formação superior é tão valorizada. Então vamos esclarecer alguma coisinha que eu acho que você não encontra fácil por aí e sinto falta de deixar isso claro para você, ok? Às vezes a pessoa sofre muito durante um curso de graduação e não entende exatamente o porquê das coisas, né? Tudo é novo, muita coisa. Uma pergunta que a gente escuta muito, o pessoal falando: para que serve isso, afinal de contas? Eu faço principalmente no ciclo básico, não é? O ciclo básico da formação universitária, para muita gente é uma coisa ingrata. Você faz cursos de cálculo, faz cursos de física, aquela química básica, um monte de matérias que depois você até tem gente que argumenta, puxa, mas eu converso com um engenheiro, o engenheiro diz que não usa cálculo, não usa essas coisas. Então, afinal de contas, para que passar por tudo isso, né? Fica aquela dúvida imensa. E daí a falta de motivação. Deu para ver que eu vou falar mais da parte de engenharia, né? Eu sou da área de exatas, mas eu acho que tudo que a gente vai falar aqui serve para todos os cursos. Depois vocês confiram, tá? E me deem um retorno sobre essa opinião. Ok? Bom, primeira coisinha que acho que é importante falar é um pouquinho. Bom, e, afinal de contas, que autoridade você tem? Quem você pensa que é, né, para poder falar sobre essas coisas? Olha, na verdade, eu vou já começar pelo ponto certo, que vai defender um pouco do que eu vou falar depois. Está alinhado no que eu vou falar depois. Não interessa quem eu sou, não interessa. Esse é um argumento antigo e é uma falácia, uma coisa, uma lógica falaciosa, ela é falsa, né? Quando a pessoa não tem um bom argumento, em geral ela fala, ah, mas eu sou autoridade no assunto, né? Então aí descreve tudo que a pessoa já fez, todos os títulos que ela tem. Eu acho que isso já vai contra o que eu vou argumentar depois nesse vídeo. Então está escrito aí, ó, quem que eu sou? Não interessa. O que interessa são os argumentos. Você vai assistir, né? Se você tiver paciência, eu acho que vai ser um pouquinho útil. Você não vai se arrepender, acho, né? E depois você analisa, vê o que você acha, né? Se você quiser, se você achar que é realmente muito importante, procura na plataforma Lattes, né? Hoje em dia é fácil você saber quem uma pessoa é. Vai no Lattes e veja. Mas esse não é o ponto. Inclusive, como eu disse, não interessa. Vamos ouvir o que eu tenho a dizer. Aí você pensa um pouquinho sobre essas coisas. Tá ok? Bom, próxima conversa. Por que eu faço ensino superior? Qual é o objetivo do ensino superior? Não? Muitos alunos entram numa universidade já achando o seguinte, eu vou aprender a fazer um monte de coisas valiosas, que tem muita aplicação prática. Não? Ou seja, está escrito aí, ó, mais do que dominar técnicas avançadas, você também vai dominar essas técnicas, espera-se que domine, você vai aprender a interagir, examinar e desenvolver ideias. Esse é que é o ponto, né? O que dá diferencial de um profissional que tem a formação superior é exatamente essa capacidade de compreender
examinar e desenvolver ideias, né? Isso é uma coisa que exige treino, exige cultura, exige muitas qualidades, né? Por isso a grande valorização. Então eu escrevi aí, ó, vê se você concorda comigo. Você está interessado em aprender técnica? Como é que faz isso? Como é que faz isso? Você faz um curso técnico, não é? Para que serve isso? É o tipo da pergunta que quando você... Vamos discutir já já aqui, daqui a pouco, não é? Eu vou tentar embasar o que eu estou dizendo, né? Perguntar para que serve uma coisa, acho que é uma das piores perguntas que você possa fazer. O mundo está cheio de exemplos, enormes, já estamos... Olha, eu já estou de cabelo branco, tem muita gente careca de saber que, né? O mundo é feito de ideias, né? E depois, com o tempo, alguém acha uma aplicação para aquilo. E quando você acaba de dominar uma ideia, uma aplicação, daqui a um pouco ela já não é tão importante, não é verdade? Então não é. Quando você vai fazer uma universidade, um curso superior, espera-se, né, que você não aprenda apenas técnicas, tá bom? O que você deve perguntar quando você vê uma disciplina, um assunto, seja lá qual for ele, né? Principalmente no início, no ciclo básico da sua universidade, né? Que é comum no mundo inteiro esse ciclo básico. Não é só no Brasil que se faz dessa maneira. Então a pergunta adequada que você deve fazer é, quando você vê uma disciplina, quando vê um professor explicando alguma coisa, quando você enfrenta um conteúdo, quais são as ideias importantes, né? É uma boa ideia? Isso rende frutos? É uma ideia que depois ela pode ser desenvolvida, né? Posso aplicar em outros lugares? É uma boa ideia? Vale a pena aprender? É interessante? Mas interesse, o que tem que ver interesse com aplicação prática? Muito, né? Tem a ver com esse último item que eu falo aí. Qual é o contexto histórico? É muito importante, é muito importante. Né? Vou pegar o exemplo que dói na barriga de todo mundo, né? São os cursos de cálculo, os famosos cursos de cálculo. Pessoal, nossa, vou agora enfrentar um curso de cálculo. Qual é o contexto histórico disso? Como é que ele apareceu? Por que é uma boa ideia? Né? Então é importante você tomar pé nisso. É uma coisa que não adianta só o professor falar. Né? Não adianta eu, por exemplo, vou dar uma aula, fico lá, puxa, mas isso é importante. Não, é importante porque eu tenho o meu ponto de vista. Você deve desenvolver o seu. Você deve examinar a ideia do seu ponto de vista. Né? Aquilo que realmente... Porque, veja bem, vamos ser um pouco humildes também. Essas disciplinas, elas não são escolhidas de qualquer maneira, né? Existe um motivo para você ter um curso de cálculo. E não é só na universidade que você faz, é no mundo inteiro. O pessoal de exatas passa por um curso de cálculo, o pessoal de humanas passa por um curso de filosofia, o pessoal de biomédicas passa por um curso de biologia. E isso tem o seu motivo, né? Então, trate de entender isso, procure. Hoje em dia você tem tanto recurso para procurar isso. A internet é um poço sem fundo de informação, né? O problema é que às vezes a informação também é um pouco falsa, né? É preciso ter um pouquinho de discernimento. Está aí uma outra coisa, desenvolver o discernimento, a capacidade de distinguir o que vale a pena e o que não vale a pena. Eu não gosto muito de falar certo ou errado. Fica uma coisa, isto é certo, aquilo é errado. Existem coisas que valem a pena, existem coisas que a história mostrou que são valiosas, né? Existem coisas que têm um potencial de desenvolvimento enorme para o futuro e outras não. É você também que vai tomar um pouco dessa decisão. Mas veja, o ponto aqui que nós estamos centrando, que eu estou tentando convencê-lo, né? E que é a grande verdade. Eu vou mostrar logo, logo para você que é isso que o mundo espera de você, né? Trabalhar com ideias. Se você pegar qualquer disciplina e aquilo virar uma receita de bolo, é assim que faz, é assim que resolve, é assim que eu faço exercício. Você está perdendo a parte mais valiosa da sua formação. Tá bom? Esse aqui é o ponto principal. Eu estou com o roteiro aqui do lado, por isso que eu estou olhando do lado às vezes, porque eu também me perco, né, com as coisas. Nosso próximo slide, para você ter o que eu quero dizer, ó.
Perguntar para que serve alguma coisa, na verdade, enquanto você está fazendo o seu curso superior, quando você for um profissional, você vai ter que responder isso, principalmente engenheiros, né? É uma coisa que o engenheiro deve responder. Qual é a serventia disso? Claro, né? As indústrias cobram isso de você, o mercado cobra isso de você. Mas para você chegar lá, para você poder dar uma resposta à altura dessas coisas, né? Que não seja desprezada, não seja uma resposta simples, simplista, medíocre, você precisa ter formação. Veja aí o que está escrito. Incrível, né? Mas jamais pergunte para um matemático para que serve o que ele faz, nem para um filósofo e nem para um artista. Você vai ser motivo de riso, essa é que é a verdade. Você pode discutir a importância do trabalho deles. Eles vão ficar muito satisfeitos de discutir isso com vocês. Mas perguntar para que serve é o pior caminho, tá? É o pior caminho. Você está numa fase de formação. E durante essa formação você vai desenvolver, espera-se que você desenvolva, uma série de atributos que vai fazer de você um bom profissional. Tá ok? Vamos ver qual é o próximo quadrinho que eu coloquei aqui. É a pergunta, né? Essa é a pergunta. O profissional com formação superior, porque vai perguntar para você, mas por que você faz uma faculdade? Por que você entrou numa universidade? Bom, porque eu ganho mais. Eu sei que quem tem formação superior ganha mais e tem mais poder, né? Existe uma chance maior de eu ganhar bastante um dinheiro razoável, viajar e fazer parte da diretoria, né? Da cúpula decisória de uma indústria, de uma empresa. Né? Okay? Então, por quê? Por que precisa de formação superior para isso? Pare um pouquinho para pensar. É porque o cara sabe cálculo? O que é saber cálculo? Porque o cara sabe física? Porque o cara fez um curso de máquinas elétricas? Porque o cara fez um curso de cinética química? Porque ele sabe construir uma ponte? Bom, técnicos sabem construir pontes também, né? Então, tem um motivo por trás disso. Eu dei um exemplo aí, para um pouquinho para pensar. Quem criou, como é que foi criado o Google? Que é uma como é que eu vou dizer, é uma empresa, uma aventura, é tudo, né? Uma das coisas mais poderosas que existe hoje em dia. Não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, o Google domina a tua vida, né? Quem criou o Google? Você acha que o Google foi uma técnica? Foi uma ideia. Uma ideia. Primeiro veio o porquê das coisas, né? As ideias, a ideia. E depois as técnicas, porque ter uma ideia é muito bom. Mas aí vem um problema, como é que eu vou implementar aquilo? Mas sem ideia você não faz nada, nem começa alguma coisa, não é verdade? Então, primeira coisa, na sua formação básica numa universidade, você deve se preocupar em compreender, em dominar as ideias, aquilo que vai enriquecer a sua formação profissional, aquilo que vai te dar o tom do resto da sua vida como profissional. Tá bom? Acho que é difícil discordar disso, né? Olha, então, vamos lá. Qual é a postura certa durante o curso de graduação? Tá bom, tá ótimo. Papo muito legal, mas eu vou fazer um curso de graduação. Estou entrando no primeiro, segundo ano ainda, né? Ou mesmo quem já está um pouco no profissional e precisa tomar pé da sua vida, né? Eu estou fazendo uma universidade, né? Então, qual é a postura correta de um aluno para que você saia com uma bagagem diferente? A ideia, você espera-se que você saia diferente do que entrou até certo ponto, né? Que você adquira essas habilidades. Que habilidades são essas, né? Vou insistir de novo, o pessoal reclama muito. A habilidade de saber resolver um circuito elétrico, talvez você nem vá trabalhar com isso. Ah, eu sei matemática, eu sei cálculo, talvez você nem vá trabalhar com isso. Então, né? Então veja bem, durante seu curso de graduação, o importante é que você domine as ideias, ok? As ideias, isso é que é importante. E é uma tarefa difícil. Vamos discutir um pouquinho agora, daqui a pouco, como talvez você possa fazer isso. Porque não é uma coisa
que os professores facilitam também. A própria estrutura da universidade, a maneira como é feita a coisa, até certo ponto dificulta. É uma coisa paradoxal, é engraçado isso, né? É engraçado isso. Os conteúdos, eles são todos já compartimentalizados. Você, quando faz um curso, qualquer disciplina sua, no seu curso de graduação, aquilo tem um motivo, aquilo é regulamentado por lei, inclusive, né? É claro que o mercado também influencia muita coisa no curso profissional, mas principalmente no curso básico, aquilo é regulamentado por lei. Você não pode ensinar qualquer coisa ali, tem um motivo para ser ensinado aquilo, né? E aquilo foi discutido amplamente pelas câmaras de educação. Em todo o mundo é assim, todo mundo é assim, ok? Então veja bem, é um desafio, né? É um desafio, porque você fala, puxa, mas eu preciso, afinal de contas, eu preciso passar nas provas. A minha prioridade é conseguir o meu diploma. Não é verdade? Eu quero o meu diploma. Então, como assim? Eu preciso passar na prova, né? E é um desafio. Ninguém vai negar que é um desafio, não é? Você precisa tirar sua nota, e de preferência nota boa, porque vai entrar no seu histórico escolar. Veja que hoje em dia a tendência também o pessoal não dá tanta importância assim. É importante, viu? É bom a gente não ter ilusões. Você ter um histórico escolar com muitas dependências e matérias pendentes e notas baixas, isso não pega bem, né? Mas a importância disso é relativa. Você pode se envolver em várias atividades que você, para mostrar, ter um currículo bom, né? Mostrar que você tem habilidades que vale a pena, não é só a nota, embora a nota seja importante, mas é um desafio. Você precisa passar nas provas, né? E ainda ter tempo para as atividades que os professores pedem para você fazer, que você deve fazer, né? Então, como você vai coadunar tudo isso? Como é que você vai conseguir fazer tudo isso? E ainda por cima, veja bem, realmente não conte muito com os professores, tá? É um desafio seu como aluno. Você pode procurar muito apoio para isso, até os seus colegas. Procura não se isolar, procura sempre fazer parte de alguma agremiação, né? Que seja no centro acadêmico, que seja grupos de estudo. Mas você se isolar hoje em dia é uma das piores coisas que você pode fazer. Mesmo que seja por uma rede social, usar bem uma rede social para divulgar as coisas que você tem. Veja, uma piada bem contada numa rede social, né? Que não seja de mau gosto, que não ofenda ninguém, mas rende frutos, rende frutos. Então a tendência hoje em dia de socialização, ela é enorme, ela é fundamental, né? Fundamental. E a ajuda para isso, às vezes é bastante difícil de obter, né? Muitas universidades oferecem a você um serviço de orientação. Você pode ir lá, conversar, se aconselhar. É bom, é muito útil, né? Mas é um desafio quase que individual seu fazer parte dessa comunidade maior, né? Ok? Então vamos ler aqui, né, essas coisas. Durante o curso de graduação, o importante é você dominar as ideias, o que está por trás das coisas, não só as técnicas, né? Procura não depender muito dos professores. O professor é um ser humano, né? Nós, como professores, nós falhamos muito também. Nós temos as nossas limitações. Você, como aluno, você deveria ter bem mais liberdade de escolher qual é o seu caminho, aquilo que você achar mais importante, embora você tenha que dar conta, você tem que passar na prova e ter tempo para as atividades. Às vezes o aluno pergunta, mas não é possível ter uma escola totalmente liberal, que libere aluno de nota, que libere aluno de avaliação? A verdade é que no mundo inteiro isso acaba sendo impossível, porque a sociedade cobra, né? Cobra, você tem que ter um atestado, nota, o seu diploma não é só uma ferramenta para você ser mais bem remunerado, para você ter a sua carteira de associação profissional, como é o caso no Brasil dos engenheiros, o CREA, né? Não é só isso, né? Não é só isso, tá ok? Então, você precisa obedecer essa regulamentação, né? O jeito que a gente encontrou, que o pessoal encontrou até hoje no mundo inteiro, é difícil escapar disso, é fazer prova mesmo. Você vai ter que passar por avaliação, né?
você vai ser avaliado a sua vida toda. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Agora, o professor, vamos falar a verdade aqui, sem hipocrisia, né? Existem professores e professores, né? Ah, eu não gosto daquele professor. Bom, o professor é uma coisa, a disciplina é outra, né? Você pode se embrenhar naquela disciplina, procura saber. Hoje em dia, a maioria das universidades tem um curso com os planos de ensino, o que se espera de você, o que vai ser ensinado. Procura tomar pé daquilo, né? Ah, vou aprender física, vou aprender eletromagnetismo. Tá bom, antes de fazer o curso, vai ver o que é, do que trata, por que é importante, né? Saber essas coisas todas, tomar pé. Porque todos os cursos têm as suas ideias básicas e essas ideias ficam com você. Nota bem, não é uma coisa técnica. Ah, eu fiz um curso de cálculo, então vou lembrar sempre como é que faz uma integral. Não, não é bem isso. Não é bem isso. Mas a ideia que levou aquela integral, aquela ideia de integração, dando um exemplo, pode servir para muita outra coisa, né? Eu preciso até chamar um pessoal de humanas para dar um auxílio aqui nessa minha conversa. Fica uma coisa muito de exatas, né? E principalmente matemática, que é o que eu gosto mais. Mas, entende, existe uma ideia por trás, e quando você acompanha o desenvolvimento daquela ideia e adquire aquelas habilidades, você extrapola, sua competência é extrapolada, você acaba usando aquilo mesmo sem perceber para muitas outras coisas, ok? Então veja, você vai desperdiçar o seu curso e vai ter seu futuro como profissional comprometido, entendeu? Fazer só prova, tirar nota e ficar por isso mesmo, né? Aquelas receitas, né? É assim que faz, é assim que resolve, vai empobrecer muito a sua formação. Você vai perder uma boa parte da coisa. Isso deve ser cobrado também, né? Vamos falar a verdade aqui. Deve ser cobrado dos professores, né? Eu, como professor, deveria me sentir satisfeito com os alunos me cobrando isso, né? É que muitas vezes o aluno também, vamos falar bem, vamos falar mal dos dois lados, né? O aluno também, ele às vezes traz coisas que a gente sabe que não se aplica, não é? Ah, professor, o que você está falando não serve para nada. Bom, um ou outro talvez não sirva para... Não é a pergunta adequada, não é aquilo. Existe a disciplina que o professor está ministrando para você, ele sendo bom professor ou mau professor, já repeti, vou falar de novo. Não é uma coisa que o professor decidiu fazer. É um conteúdo importante, então procura saber por que ela é importante, quais são as ideias. Isso vai te enriquecer muito. Tá ótimo? O que mais que eu quero falar aqui, ó? Vamos para tentar convencer você da importância disso, né? O que se espera de um profissional com formação superior, que tenha uma formação universitária, né? Ora, ele deve saber compreender, interagir e compartilhar e desenvolver ideias. Ele lida com ideias, é um cara bom para desenvolver novas ideias, para compreender ideias, né? E muitas vezes gerenciar o desenvolvimento de novos produtos, né? Muita gente, você é um administrador até certo ponto, um gestor, que seja, mas um gestor embasado, né? Você conhece ideias dos quatro cantos do mundo, dos quatro cantos de disciplina, né? Então é muito importante isso, tá bom? Vou ler outra vez. O profissional com formação superior, qual é o diferencial dele? Porque ele sabe compreender, interagir, compartilhar e desenvolver ideias. Muitas vezes gerenciar o desenvolvimento de novos produtos e novas estratégias. Tá ok? Me diga depois se você discorda disso. É a tendência universal, né? Vamos falar um pouquinho do que eu gosto muito. Talvez em outro vídeo eu convide alguém da área de humanas para falar um pouquinho de alguma outra disciplina, mas ninguém discute que matemática é uma coisa importante. Veja, naquele famoso exame de PISA, né, que mede aí o potencial humano dos jovens, nos mais de 50 países, se não me engano, participa disso, e infelizmente nós estamos muito mal colocados nele, né? A matemática é um ingrediente básico,
Por que é tão importante a matemática? É uma coisa engraçada. Muitos professores, a gente ouve muito por aí, uma coisa assim. Ah, a matemática é tão importante que até aquele cara que vende couve na feira precisa saber matemática. Tempo, como assim precisa saber matemática? Ué, ele está dando troco toda hora, ele está fazendo conta toda hora, ele está pesando. Vamos deixar uma coisa clara para vocês. Isso não é fazer matemática. Isso nunca foi fazer matemática. Conta é conta. Faz parte da matemática ensinar você a fazer conta. É uma habilidade. Você fazer conta é uma habilidade, mas não é matemática. Vamos dar um exemplo bacana aqui, quer ver? A área de um piso. Você precisa colocar um piso no seu quarto, na sua sala, num compartimento da sua casa. Quantos metros quadrados você vai comprar? A maioria do pessoal sabe, para descobrir a quantidade de metros quadrados, basta multiplicar a largura pelo comprimento. Se for uma sala quadrada, supondo que é um cômodo quadrado, né? Retangular. Pega um lado, pega outro lado, tem tantos metros por tantos metros, e multiplica os dois e compra os metros quadrados que você precisa. Com algumas correções, né? Que os pedreiros sabem, e os mestres de obra sabem, precisa comprar um pouco mais, um pouco menos, mas basicamente isso. Multiplica lado vezes lado. Ah, eu tenho um quarto de 3 metros por 4 metros. Quanto que eu compro de piso? 12 metros quadrados. Opa, fiz matemática. Não, você não fez matemática. Você fez conta. Você quer fazer matemática com isso? Ótimo. Prova que isso sempre dá certo. Senta e fala, por que essa conta dá certo? Ah, eu tenho 3 metros por 4 metros. Por que se eu multiplicar vai dar o número de metros quadrados que eu preciso? Aí quem acha que é fácil, né? Ah, isso é óbvio. Não. Imagina que os lados não sejam inteiros, né? Se você tem um quadrado, um retângulo de 3 por 4, você pode quadricular ele, né? E falar, ah, basta multiplicar com um pouquinho de raciocínio, basta multiplicar uma coisa pela. Mas e se não for? Se não for número inteiro? Você mede a largura, mede o comprimento e dá 3,12 metros. O comprimento 4,53 metros. Mesmo assim você multiplica. Você vai na calculadora e faz um vezes o outro e compra o número de metros quadrados. Explica por quê. Explica para o cidadão comum por que essa fórmula funciona. Agora você está fazendo um pouco de matemática. Percebe a diferença? A diferença é que tem uma ideia importante por trás. E essa ideia que deve ser dominada, né? Isso é que vai fazer toda a diferença. Não é apenas fazer conta. Fazer conta qualquer técnico faz. Qualquer programa de computador hoje em dia faz contas astronômicas, né? Beleza, né? Por que matemática é uma coisa importante? Ó? Por que eu vou defender matemática também do ponto de vista de engenharia? Falar, esse cara só fala em matemática, cálculo. Porque é o que mais dá reclamação, né? O outro que dá muita reclamação é o curso de física. Talvez eu faça um outro vídeo falando da física também, né? Mas não dá para fazer física sem matemática. Impossível. Impossível. Ainda mais hoje em dia, né? Com mecânica quântica, com física de partículas, que é usada cada vez mais para construir detetores com alta tecnologia. Não dá para fazer física sem matemática, novamente, né? Olha alguma coisa. Quando você faz um bom curso de matemática, e fazer um bom curso, como eu falei, é você prestar atenção nas ideias. O que aquilo está resolvendo? Qual é o problema que aquilo está resolvendo? Por que é feito dessa maneira? É uma boa ideia? Tudo aquilo que a gente já falou naquele slide anterior. Então, olha algumas coisinhas que você vai desenvolver quando você leva um curso de matemática a sério. Ó. Matemática, o que ela faz? Primeira coisa importante, ela lida com símbolos. E é uma linguagem universal. Isso é uma dor de cabeça para todo mundo. Tem cada símbolo esquisito, né? E cada símbolo daquele tem uma longa história. Ele significa um monte de coisas. Permite com que você fale as coisas de maneira concisa, de maneira elegante, né? Isso é um atributo que pouca gente tem. Você aprende a fazer isso levando o curso de matemática a sério. A matemática faz isso. A matemática exige organização, né? Muitas vezes a gente pega alunos que começam a fazer exercício, escreve uma coisa aqui, outra coisa lá, outra coisa. Claro, cada um tem a sua maneira de raciocinar, né?
Também não vamos dizer que isso está sempre errado. Eu já vi muitos gênios, gênios mesmo, escrevendo de maneira quase que incompreensível, de qualquer jeito. Mas calma, 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 calma. Né? O seu objetivo aqui, nós não somos gênios, ninguém está formando gênio. Né? Então você tem que desenvolver certas habilidades. Uma delas é a organização. Praticamente ninguém consegue resolver um problema um pouquinho mais elaborado de matemática se ele não organizar o trabalho. Né? Exige lógica. Lógica é uma coisa cada vez mais importante, cada vez mais importante. Né? Por que, que uma coisa, eu posso deduzir uma coisa da outra? Né? Tá certo? Aquela velha brincadeira, né? Eu comi pepino e estou com dor de barriga. Ah, deve ser culpa do pepino, né? Entende? Quer dizer, pode não ser. Você dominar a lógica, saber o que chama-se inferência, isso, né? Você deduzir uma coisa da outra. Eu sei disso, posso deduzir que aquilo é verdade? Isso implica naquilo? Matemática usa lógica toda hora. É uma das partes mais importantes. Sem lógica você não faz matemática. Você tem que desenvolver a lógica, aprende a raciocinar de maneira lógica. Treina a sua paciência. Isso aqui, então, acho que nem é preciso dizer para os alunos, né? É o que mais judia todo mundo. Muita paciência e resiliência. Você não pode desistir, você tem que ser insistente. É pegar um problema, eu tenho que resolver, eu vou insistir, né? Muita paciência. Desenvolve raciocínio abstrato, extremamente importante, cada vez mais importante, né? Às vezes a gente conversa com alunos, a gente nota isso. Muitos deles têm muita... Isso é uma coisa comum, viu? Quando eu dou esses exemplos, eu não estou de maneira nenhuma querendo... aquele aluno... Não, a maioria nós temos, né? Se a gente domina isso hoje, é porque a gente trabalhou para isso. Mas a pessoa se dá um exemplo, como esse exemplo que eu falei agora de um quarto, né? 3 por 4. Aí quando você fala número ainda vai. Agora se o cara fala assim, eu tenho um quarto que mede L de comprimento e L de largura e C de comprimento. Aí faz a conta com essas letras. Ah, pronto, né? Pronto. Já é uma calamidade. Ah, professor, eu não sei raciocinar com letra. Fala número que fica mais fácil. É comum acontecer isso, né? Quando você faz matemática, nem pensar. A matemática não pode lidar com casos específicos, né? Para ser mais claro com o que eu estou falando, se eu faço a conta para o quarto que tem 3 por 4 metros e dá certo, isso não quer dizer que vai dar certo para qualquer outro quarto. Eu tenho que generalizar isso. Eu tenho que achar uma lei que sirva para tudo, né? Para tudo que eu for enfrentar, ou quase tudo, né? Que tenha a maior abrangência possível. Então você é obrigado a usar raciocínio abstrato. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Muitos conceitos matemáticos, eles lidam com coisas que é até difícil de você enxergar. E tem aplicação, tem aplicação. Que o diga o pessoal da mecânica quântica, né? O pessoal da mecânica quântica. E até da cosmologia, da física de partículas. Você vai falar, uxa, mas eu não vou lidar com essas coisas na minha vida profissional. São ideias modernas, são coisas que se exige de um bom profissional, que ele saiba pelo menos entender as ideias básicas, saber o que está acontecendo ali, né? Ah, não vou usar isso na minha vida profissional. Pode não usar diretamente, diretamente não, né? Mas quando você está, eu gosto de dar esse exemplo, você está numa reunião de diretoria que vai decidir sobre um investimento importante numa empresa, numa indústria, né? É onde todo mundo quer chegar, né? Eu sou quase céu já, né? Aquela coisa toda, né? Durante essa reunião, você vai lidar com ideias complicadíssimas, com raciocínios lógicos complicados, né? Vai exigir todas essas qualidades que a gente está listando aqui, percebe? Né? Olha o número 6. A matemática tem interação com todos os campos de conhecimento, todos mesmo, com medicina, com artes, até com filosofia, né? Até com filosofia. Muitos ramos da filosofia lidam com questões numéricas também, né? Ok? Olha, não tenha dúvida nenhuma. Se você aprende a fazer matemática, você vai usar. Pode não ser diretamente. Eu gosto de brincar assim, né? Ah, professor, eu fiz um curso de cálculo. Então eu sei fazer derivada, sei fazer integral. Olha, você não vai pensar que você vai chegar no seu serviço e vai encontrar uma equação lá, né? O seu chefe não vai chegar para você. Ou me resolve essa integral de e elevado a x quadrado vezes zero. Esquece.
Não é assim, todo mundo sabe que não é assim, não é? Então você não vai usar aquele conhecimento específico diretamente no seu serviço, provavelmente não, a não ser que você vá trabalhar direto com isso, né? Tá bom? Ninguém encontra equação pronta no serviço, não é isso, mas concordam? A matemática vai te acrescentar uma série de habilidades que são extremamente importantes para a sua vida profissional, tá bom? É isso aí, esse é o recado. E finalmente, concordam comigo? Tudo muda, tudo se transforma. E hoje em dia isso se dá com uma rapidez impensável, né? Impensável. Cada vez que o mundo vai desenvolvendo, cada vez que a humanidade apronta mais, essa rapidez aumenta. É uma coisa impressionante, né? E eu falei uma verdade aqui também, né? Um técnico não dá conta disso. O técnico aprende uma receita. Na verdade, nem um bacharel. Bacharel é o título que você recebe quando você termina um curso superior. Né? O seu diploma é um diploma de bacharelado. Né? Você vai ser um engenheiro diplomado, você é um bacharel. Um filósofo, um químico, um médico, um advogado também. Né? Aliás, o que eu quero dizer aqui? Olha, tudo se transforma. O técnico não dá conta disso e nem um bacharel dá conta. Um só, esquece. Hoje em dia se trabalha em equipe. E dentro dessa equipe, sua importância vai ser medida pela sua capacidade de lidar com o quê? Com o quê? Com ideias. Então, na sua vida universitária, na minha opinião, é com isso que você precisa se preocupar. Essa é a sua motivação principal. Você vai ser apresentado a uma série de ideias. Repito, às vezes bem apresentado, às vezes mal apresentado. Vai depender de quem apresenta, de onde você está. Claro, é assim, é sempre assim. A gente não adianta escapar disso, né? Perfeição, esquece, nunca vai existir. Então, é isso, né? Esse é o recado que eu queria dar. A gente vê por aí muita coisa, né? Muita gente falando, por que, que eu tenho dificuldade? Por que, que eu não tenho motivação? E eu escutei muitas coisas que me motivou a fazer esse vídeo, né? Pessoal, o pessoal vem, muitas vezes ele vem com aquela conversa, você tem que ter paciência, isso aqui com calma você aprende, mas a pergunta que fica, acho que devo ter deixado claro aqui, é por que isso tudo? Né? Qual é o verdadeiro valor daquilo que você enfrenta? Por que, que o curso universitário dá esse diferencial? Não é? Tá ok? Então é isso, pessoal. Acho que achei importante falar, porque eu quase não vi isso em lugar nenhum. Comentários bem educados são muito bem-vindos, viu? E se tiver alguém de humanas, eu vou procurar alguns amigos que eu respeito muito, para dar também uma conotação um pouquinho menos, né, matemática e de exatas na coisa. Eu acho que muita coisa do que a gente discutiu aqui vale para todas as áreas de conhecimento. Um abraço a todo mundo, obrigado pela atenção.